Muito bom dia, família. E aí, como que vocês estão? Quem tá falando aqui é o Rodrigo, do canal Superação 021, Histórias Reais do Rio de Janeiro. No momento eu tô aqui na Lagoa de Emboacica, olha que linda. Mas daqui a pouco eu vou ali mostrar para vocês a Praia do Pecado. É de lá que eu vou gravar. Então, família, antes de qualquer coisa, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, compartilhassem o máximo que puder o vídeo com seus amigos e curtir também. Outra coisa, família, a gente está no Instagram e no YouTube. Se vocês puderem, assim que acabar o vídeo aqui, ir lá e curtir a nossa página também, seguir a nossa página, eu ficarei muito grato. Valeu? Então, dando continuidade aqui, os meus 18 anos, né? O início da minha vida profissional. Como vocês sabem, eu comecei a trabalhar numa empresa de telemarketing e já tinha conhecido a minha primeira esposa. E tem outras histórias maneiras lá na firma de telemarketing. Era uma equipe de mais ou menos umas 10 pessoas. E tinha uma pessoa em especial que com quem eu lidava mais, era a Viviane. Então a gente trabalhava junto, a gente conversava bastante. Na hora de voltar para casa, eu sempre pegava o trem com ela, a gente vinha dormindo, um batendo cabeça com o outro, né, cara? A gente pegava o Japeri é que volta para a Baixada, para uma parte da Baixada, a gente vinha no Japeri. E essa menina era uma menina muito especial, cara. Esses dias eu retornei o contato com ela, como isso já tem mais de 20 anos atrás. Esses dias eu dei uma passada lá na casa dela e retornei o contato com ela, consegui pegar o WhatsApp dela com a mãe dela, ela estava trabalhando. Por incrível que pareça, ela está dando aula agora, uma crechezinha lá, no município de Mesquita. Então era uma mina muito maneira, cara. Na época ela estava bem dependente também de outras coisas que eu não usava naquela época. E ela passou por poucas e boas, mas hoje está recuperada, assim como eu também. Ela não gostava de F1, ela gostava mais de pit, se é que vocês me entendem. E eu não gostava de pit, gostava só de F1. Então a gente, a gente sempre voltava junto, pegava o Japeri, vinha conversando, né, cara? Dentro do Japeri tinha a galera vendendo paçoca, vendendo todo tipo de coisa, até remédio tinha. Até remédio eles vendiam lá dentro do Japeri. E todo dia a gente fazia esse caminho. A gente saía às 6 horas da manhã, pegava de meia-noite às 6. Normalmente quando eu pegava o Japeri, eu ia para casa da minha tia, que eu tava morando com a minha tia, né? Eu já não. Quando eu pegava o Japeri, eu ia para casa da minha tia. E quando eu chegava lá na casa da minha tia, ia lá nos buracos dos tijolos dos meus primos, pegava uma ponta deles, Mafu, e ficava vendo MTV, cara, até mais ou menos meio-dia. Depois de meio-dia eu apagava, ia dormir. E só ia acordar lá para 7, 8 horas da noite, às vezes 9 horas. O trabalho da madrugada é pesado, cara. E o sono do dia, ele não é tão reparador quanto o sono da noite, né? Então eu ficava muito cansado. E muitas das vezes eu nem. Muitas das vezes eu nem dormia assim cedo, 8 horas. Às vezes eu ia dormir lá para 3 horas. Acordava às 9. Quando dava mais ou menos umas 10 horas assim eu ia embora. Que aí a minha casa já não era tão perto da Avenida Brasil quanto da minha primeira esposa, que na época era minha namorada. Então tinha dias que eu nem via ela. A gente estava no começo do namoro também. E ela... Às vezes ela ia pra lá, quase todo dia ela ia pra lá. Eu era meio sem noção, sacou? Eu levava ela pra lá, a gente namorava lá, meus primos ficavam bolados. Meu primo chegou até uma vez a falar, pô, você pode ficar aqui, mas tua namorada não, cara, que não sei o quê. Que se eu não me engano, acho que eu também não estava contribuindo com a alimentação e tal. Então ele me deu um toque, mas como era... Tava saindo, entrando na fase adulta ainda, não tinha muita noção, né?
Mas hoje em dia eu entendo. E às vezes, essa aqui é a Praia do Pecado, esqueci de falar com vocês. Lagoa de Emboacica, Praia do Pecado, Macaé. E às vezes tinha vezes também que ao invés de eu ir para casa da minha tia, que era onde de fato eu morava, eu ia para casa dessa minha namorada. A gente já estava um tempo junto, já desde os 16 anos, 17 por aí, então a mãe dela já deixava eu ficar lá. E ela morava num morro chamado Parque Esperança, fica na zona norte do Rio, em Anchieta. Esse morro na época era controlado por uma milícia fortíssima, não deixava chegar o tráfico nem nada desse tipo. Então era um lugar muito calmo. Eu andava de um lado para o outro. Mas eu lembro mas hoje em dia tá perigosíssimo. Hoje em dia as coisas não são mais como eram antigamente lá, não. Hoje em dia o tráfico dominou lá e de ponta a ponta tá tudo dominado. Hoje eu não consigo nem mesmo andar de moto lá, nem trabalhar no Uber, porque os caras não deixam. Eu passei por lá esses dias, não atrás dela, estava trabalhando no Uber, então os caras me pararam e falaram que não podia, que é uma covardia do cacete pro trabalhador brasileiro, né, cara? Nem trabalhar a gente pode mais. E então foi mais ou menos assim, cara. Eu fiquei um ano nessa empresa. Chegou uma hora que eu já não tava mais aguentando, cara. Eu abaixava, tipo assim, eu entrava à meia-noite, acabava pegando no sono, acordava às 5 horas da manhã, cara. E a gente foi mandado embora. Não foi eu e uma galera da equipe também. O supervisor começou a encrencar com a gente, começou a nos ofender. Eu até botei essa empresa na justiça e depois de muitos anos eu nem esperava mais, peguei R$3.000. Que eu acho que foi por danos morais, porque ele xingou a gente numa reunião. Xingou os operadores de telemarketing numa reunião. E a galera entrou na justiça. Um rapaz, que era o genro do advogado, pegou 30 mil, cara, nessa causa. Pegou R$30.000 e comprou um terreno, até aqui na região dos Lagos onde eu moro. Eu acho que aquele advogado ele me enrolou. Eu acho que na verdade ele recebeu mais e só me pagou esses 3.000 e pouco. Com esses 3.000 eu fiz alguns cursos de ligado aqui à área do petróleo para trabalhar em Macaé, mas eu já tinha voltado para o Rio. Depois eu vou contar os motivos porque eu voltei para o Rio. Porque antes de eu conhecer aqui essa região aqui. Então, família, hoje a história está meio confusa porque eu estou com um pouco de dor. Então não ficou muito claro, mas é mais para vocês verem a paisagem mesmo do lugar. Aqui na região dos lagos teve uma chuva muito pesada, na mesma época daquelas chuvas em Minas, está tudo alagado. Então peço que vocês orem aí pela galera daqui e pela galera de Minas Gerais também. Não esquecendo, se vocês puderem, curtir a página Superação 021 aqui no TikTok, no Instagram, no YouTube. Deus vai abençoar vocês com certeza. Se puder curtir o vídeo, compartilhar com os amigos também. Galera, tô indo para casa, que eu tô cheio de dor. Mas continuem nos acompanhando aí no Superação 021, histórias reais do Rio de Janeiro, diretamente de Macaé, Praia do Pecado. Fui, valeu!